航金領利休挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来高原挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos que vamos, cara. Aqui é mais um conteúdo no canal que não quero por motivo... Deixa eu levantar a câmera agora que eu vi aqui que tá muito baixo. Por motivo algum quero que esse canal aqui caia, cara, porque tá complicado, as horas dele tá cada vez menor, mas vamos que vamos, o negócio é não deixar de produzir conteúdo, não é verdade? Então, acho que vocês já viram aí recentemente que eu lancei um vídeo meio que uma homenagem ao nosso querido ícone e lenda do cinema e também das artes marciais, Chuck Norris, né? Então, espero que vocês tenham gostado bastante, porque foi feito com muito carinho e também é muito legal lembrar, né, cara, como que ele se tornou esse ícone, né, não apenas ali nas lutas, né, nas artes marciais de verdade, como também, né, em Hollywood, né, além de se tornar um dos maiores e melhores memes do universo, né. Eu lembro como se fosse ontem. Deus disse, faça-se a luz, e Chuck Norris disse, peça por favor. Isso foi sensacional, cara. Outro também que é bem legal é: os dinossauros olharam torto para Chuck Norris uma vez. Uma vez. É, isso é sensacional, cara. Mas bom,
vamos lá, né? Muito obrigado aí a quem chegou junto nesse vídeo. Foi bem legal. Obrigado aí. Como agora também tô agradecendo a galera que tá chegando junto aqui, deixando já o seu like também, a sua mensagem. Isso faz toda a diferença desde já. Meu muito obrigado. Se você puder me ajudar de alguma forma a alcançar aqui essa meta, eu agradeço pra caramba. Já temos aqui R$370 de 500. Basta você apontar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece ali no canto da tela. Caso você não consiga fazer isso, tá aqui o e-mail que você pode colocar no Pix e enviar, tá bom? Pode ser a quantia que você puder, tá ótimo, não tem problema nenhum. Desde já, muito obrigado, tá? Agora aqui eu tô no canal Dene com Y, tá? Bem interessante e criativo até o nome do canal, beleza? Tem várias coisas aqui, ó. E tô trazendo o conteúdo do cara aqui, tô dando uma vasculhada no canal dele. Então, se liga aí, aqui no vídeo dele, eu vou deixar aqui a minha contribuição, óbvio. Tem 9 dias esse vídeo que diz porque as músicas dos games são tão inesquecíveis. Eu posso dizer que a trilha sonora mais legal que eu tenho no meu celular até hoje, e olha que isso tem muitos anos, tá? É a trilha sonora de Shadow of the Colossus, cara. Nossa, a trilha sonora é fantástica. Se bem, e seguida, né, automaticamente, da trilha sonora de God of War 2. Nossa, puta que pariu. Legal, hein? Existe um tipo de música que milhões de pessoas escutam, mas quase ninguém coloca na sua playlist. E mesmo assim, ela consegue ser mais emocionante do que muito artista famoso. Eu tô falando das hostes dos videogames. E o mais curioso é que eu nunca fui muito de ouvir música. Tanto que eu nunca tive um estilo musical próprio. As músicas que eu ouvia eram gêneros que as outras pessoas escutavam. No caso, meus amigos. Então nesse quesito eu sempre fui Maria vai com as outras? Eu acho que sim. Eu nunca fui, se for pensar dessa forma, nunca fui assim, porque eu sempre tive meu estilo próprio de seguir música, sabe? De curtir música, tanto que eu curto rock até hoje, mas o rock que eu curto ele não é o convencional, vamos dizer assim, né? Que é o americano e tal, eu curto pra caramba heavy metal japonês. Pô, me amarro, Death Gaze, Unrawl, Phantasmagoria, Lynch, Gojira, putz, o Sim também, que é uma banda bem legal, Asian Kung Fu Generation, que é pop, que eu sei, mas porra, The Gazette, nossa, amarro. Até eu começar a escutar as hostes Malice Miser também é foda, Ancafé também. ou soundtrack Gente, é o vídeo dele que tá travando, tá? Eu tô de boa, não tô? dos jogos. Chama como você preferir. Eu vou chamar aqui de Oshi porque é mais fácil a pronúncia. Mas foi aí que eu encontrei o meu estilo musical. Pô, esse jogo aqui tá me lembrando, sabe o quê? Prototype. Jogaço, jogaço. Oh, caraca, olha que ele coloca Shadow of the Colossus. Eu sabia desde cedo que eu não tinha um estilo, porque eu nunca sabia os grandes nomes de algum gênero que eu tava escutando no momento. Pop, rap, rock, todos esses estilos têm grandes cantores e grandes músicas que sim, eu escuto, mas é muito forte falar que eu gosto, porque quando eu era criança eu ouvia muitos famosos raps de animes que tem até hoje. Taos e 7 minutos eram os maiores naquela época. Eu não gosto, nunca gostei. E eu escutava todos os dias. Só que criança ouvindo música, vocês sabem que é bem relativo, então não tem nem como colocar como opinião direito. E nesse vídeo vai ter diversas trocas de músicas nele, Celeste, e eu vou deixar o nome de todas que eu usar na descrição desse vídeo e também vai aparecer no canto superior esquerdo da tela. E claro, existem muitos outros jogos com trilhas incríveis que não vão aparecer aqui, porque senão esse vídeo ficaria enorme. E também provavelmente derrubariam, né? Então se você lembrar de alguma Osh ou algum jogo que tenha músicas incríveis, que merece aparecer numa próxima parte... Cara, Chrono Trigger tem umas músicas muito foda, e Chrono Cross também. Puta que trilha sonora do Chrono Cross é muito boa. Deixa aí nos comentários, porque provavelmente eu ainda vou falar muito sobre músicas dos jogos aqui.
Em um certo dia, quando eu tava assistindo alguns vídeos no YouTube Celeste aí. bem aleatórios, eu notava bastante essa música que tá passando de fundo. E essa música é uma Oshi de Celeste, um dos jogos mais usados de fundo de vídeo, junto com Hollow Knight, Resident Evil, Cuphead e vários outros. Como É mesmo? É usado como fundo de vídeo? Sabia não. é incrível a sensação e o peso que essas músicas passam não só nos seus jogos, mas nos vídeos das pessoas e até se forem usadas para deixar de fundo, enquanto você faz qualquer outra coisa, estuda, edita ou até sim. enquanto joga algum outro jogo. Essa música é muito boa para explicar pontos, boa para você se explicar, pensar e passar uma sensação de reflexão, superação, como se fosse um momento mais calmo para entender melhor a situação e organizar suas inúmeras ideias. Celeste sempre foi um jogo com Oshis reflexivas, calmas, lentas, não com poucos instrumentos, mas apenas o necessário para causar uma emoção diferente em cada pessoa que ouve. Legal o Bob Esponja flutuando assim. E se eu não me engano, Celeste foi um jogo desenvolvido por brasileiro, né? É um tipo speedrun. Mas nem toda Oshi de jogo quer te fazer refletir, algumas só querem fazer o caos começar. Esse daqui é o meu vídeo sem o uso de alguma Oshi. Parece bem seco, né? Mal editado, vazio, não passa qualquer tipo de sentimento pra quem tá ouvindo. Agora, esse é o meu vídeo com uma Oshi de Cuphead, uma música muito mais agitada, muito mais rápida, que passa uma sensação de caos e ao mesmo tempo diversão, como se tudo estivesse acontecendo sem nenhum controle. Parece que a música tá correndo junto com o jogo, acompanhando cada tiro, cada inimigo aparecendo na tela e cada momento de tensão em cada chefe. E isso combina perfeitamente com o próprio Cuphead, porque o jogo é exatamente assim, rápido, difícil e cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É tiro pra todo lado, inimigos gigantes, chefes aparecendo com várias fases diferentes, cenários mudando e a música de fundo nunca desacelerando. Ela continua empurrando o ritmo do jogo pra frente. E esse game é muito bom nisso, ele consegue mudar totalmente o seu humor e até o humor de qualquer conteúdo com apenas alguns segundos de música, igual aconteceu agora. E uma das coisas mais interessantes dessas trilhas sonoras é que elas não são só rápidas, elas também são muito vivas. Isso porque praticamente todas as músicas foram inspiradas nos jazz clássicos dos anos 1920 e 1930, com vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, como trompete, saxofone, piano e bateria. Esse tipo de música era muito comum nos desenhos antigos daquela época, verdade. e foi justamente essa inspiração que os criadores de Cuphead quiseram trazer. O visual inteiro do jogo também segue essa mesma ideia, com animações desenhadas à mão que lembram bastante os primeiros cartoons do cinema, principalmente os desenhos antigos da Disney e de outros estúdios clássicos de animação. Então no final tudo funciona junto. A música acelerada, o visual antigo e a gameplay caótica se misturam de um jeito que faz Cuphead ter uma identidade única. E mesmo sendo um jogo extremamente difícil, esse jogo é complicado pra caramba. A trilha sonora consegue transformar toda essa dificuldade em algo divertido, porque o próprio jogo também, a atmosfera do jogo passa uma diversão, né? mesmo quando você perde várias vezes pra um chefe, a música continua te empurrando pra tentar mais uma vez, como se você fosse parte do espetáculo. Ah, que legal. Sonic Wings. É bem divertido, bem lúdico, né, o jogo, ó. Legal. Mas nem toda música precisa ser calma e reflexiva como as do Celeste, ou bagunçadas e rápidas como a do Cuphead. Algumas músicas querem te fazer seguir em frente, explorar e descobrir o mapa. Bonito. E um dos jogos que faz isso melhor do Zelda. que qualquer outro é Zelda. Ó. Journey. A música que você tá ouvindo agora passa uma sensação muito forte de mistério e exploração, como se você estivesse entrando em lugares antigos, cheios de segredos e itens. E isso combina perfeitamente com a própria história do jogo. Aquela clássica história de aventura onde um herói precisa salvar um reino e derrotar o grande vilão. Só que Zelda sempre faz isso de um jeito bem diferente, porque enquanto você explora as florestas, templos antigos, cavernas e cidades novas, a música nunca parece
ter pressa. Ela te acompanha devagar, quase como se soubesse Vai no cada ritmo, né? lugar que você vai explorar. E é justamente essa sensação de descoberta constante que faz as trilhas de Zelda serem tão marcantes. Mas quando falamos de exploração em mundos gigantes, existe um jogo que leva essa ideia ainda mais longe, o Genshin Impact. Um jogo que também aposta Nunca joguei. muito nessa sensação de aventura e descoberta em uma escala enorme, tá bom? Mas é enorme demais aqui, tá bom? É muito gigante. O mundo desse jogo é gigantesco, cheio de regiões completamente diferentes uma das outras. Você fala, aproveitando falando de gigantesco, você sabia que tem em Skyrim, ele tem uma dungeon que é praticamente o continente quase todo de Skyrim? É sinistro. Cada uma com sua própria cultura, arquitetura e, claro, sua própria música. E talvez uma das coisas mais impressionantes em Genshin é justamente a quantidade absurda de trilha sonora que tem dentro desse jogo. Hoje em dia já são centenas de músicas, passando facilmente de mais de 800 tracks diferentes dentro do jogo. Caraca! Cada região, cada personagem ou evento tem um estilo de música diferente. Algumas regiões usam instrumentos tradicionais chineses, outras têm inspirações japonesas, enquanto outras puxam muito mais para músicas orquestrais europeias. E isso faz com que cada novo lugar que você descobre no mapa tenha uma identidade própria. Você não tá apenas mudando o cenário ou região, também tá mudando a atmosfera inteira do jogo. E é exatamente isso que muitas dessas músicas são usadas em vídeo, estudos ou até mesmo quando você tá fazendo qualquer outra coisa, porque elas passam uma sensação constante de aventura, exploração e descoberta. Oh, que legal. Esponja. Mas e quando o Red jogo Dead não Redemption quer apenas 2. te levar para uma aventura e sim te contar uma grande história, muito mais pesada e marcante? Continuando nesse mesmo estilo de mundo aberto, temos o grandioso Red Dead Redemption 2. Um jogo que, diferente dos dois últimos que falamos, conta uma história muito mais madura, ambientada no Velho Oeste mais bonito e detalhado já criado na história dos videogames. Caraca. E aqui somos Arthur Morgan, Nunca joguei. um fora da lei que faz parte de uma gangue liderada por Dutch. E ao longo do jogo, precisamos ajudar a nossa gangue a sobreviver enquanto fugimos da lei e um mundo que está mudando. Um mundo onde o Velho Oeste está chegando ao fim, enquanto a civilização, a tecnologia e a própria lei começam a dominar o país inteiro. E conforme a história avança, começamos a questionar a vida de criminoso que sempre vivemos, tentando decidir se continuamos seguindo pelo mesmo caminho da violência ou se ainda existe alguma chance de redenção antes que seja tarde demais. O mundo aberto desse jogo é mais vivo e realista do que praticamente qualquer outro jogo que você possa imaginar. Existem inúmeras missões principais, secundárias e encontros aleatórios que Tipo Skyrim. fazem você realmente sentir que está vivendo naquele mundo. Cada NPC tem sua própria rotina, suas próprias falas e comportamentos, e por causa disso, cada jogador acaba vivendo situações diferentes durante a play, porque são totalmente aleatórias. Desde pequenas cidades típicas do Velho Oeste até grandes cidades que já mostram o avanço da civilização. Cada música, cada cenário, cada diálogo e cada missão consegue transmitir uma sensação única desse período da história. E é justamente isso que torna a experiência desse jogo tão especial. Legal. É que eu estou com medo. Não há nada para temer, Sr. Morgan. Faça uma aposta que o amor existe e realize um ato de amor. Red Dead 2 é incrível e sabe muito bem quando mudar o tom da história, alternando entre momentos de ação, solidão e reflexão, mostrando que mesmo depois de tantos erros na vida, sempre irá existir uma segunda chance para tentar fazer a coisa certa. Tá, a música. Eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. Me prendam, me amarrem a ele. Mas e quando a música não quer ser calma, não quer ser divertida e também não quer só
God of War 3, Call to Arms. Cara, eu prefiro a trilha sonora do 2. A trilha sonora do 3 é excepcional. Mas a do 2, sei lá, mano. Acho que, detalhe, tem até a música preferida da Host 2. Que é a duelo do Kratos contra o Bárbaro. O Rei Bárbaro. Puta, aquela música é incrível, cara. Puta, é muito boa. Acompanhar uma aventura e sim mostrar a fúria. É aí que entra God of War. Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. Um jogo que praticamente todas as músicas parecem ter sido feitas para anunciar uma guerra. Corais gigantes, tambores pesados, instrumentos com muito graves. Tudo soa como se algo gigantesco estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. E isso combina perfeitamente com a história do jogo. Um espartano que se tornou o temido fantasma de Esparta após matar sua própria família enganada por um deus, se sentindo culpado e com muita raiva após ser traído, rejeitado e usado pelos deuses. Kratos jura vingança contra todo o Olimpo. Olha o peso disso, cara. E a trilha sonora acompanha exatamente o peso dessa história. God of War 1, caraca, Zeus, War of Divine. Cada batalha parece ser muito maior do que a anterior. Cada inimigo parece muito mais forte quando você avança na história. E a música sempre cresce junto com esses momentos. Quando você enfrenta criaturas gigantes, titãs e deuses, a trilha sonora não fica só de fundo. Ela praticamente empurra a boss fight pra frente. Cada golpe que você dá parece fazer parte da trilha sonora. E ao mesmo tempo que God of War tem músicas extremamente fortes, ele também sabe desacelerar quando precisa. Depois de uma batalha gigantesca, o jogo consegue trocar completamente. Ai não, mano, eu lembrei agora. A dublagem em português de Portugal. Ai, anda Kratos, dá-me tua mão. Como é que é? Larga a rapariga, Zeus. O tom, trazendo músicas muito mais calmas e emocionais num jogo que é só matança e luta o tempo todo, como se aquele momento fosse uma pausa antes da próxima grande batalha. E eu acho que isso faz a trilha sonora dessa franquia ser tão marcante, tanto da era grega quanto da nórdica. Ela não tá ali só pra tocar eu acho a grega melhor, tá? No fundo do jogo, ela tá ali pra fazer você sentir o peso de destruir o mundo grego inteiro. End of Vengeance. E você deve estar se perguntando como que todas essas músicas de jogos colocadas nesse vídeo não dão copyright ou strike ou qualquer outra punição de uso de áudio ou imagem ou vídeo autoral. Isso acontece porque nós youtubers gamers ou que falamos sobre jogos somos a maior fonte de divulgação dessas empresas, fazendo gameplay, dando opinião sobre jogos ou contando histórias sobre eles. Dando copyright ou strike em canais iria reduzir quase a zero os criadores de conteúdo sobre videogame, porque você não iria poder fazer uma gameplay ou uma live sobre aquele tal jogo e também não receberia nada pelo seu trabalho aqui na internet. Esse é o motivo do porquê as músicas de jogos podem ser usadas na maioria das vezes à vontade nos seus vídeos. No fim das contas, talvez eu nunca tenha tido um estilo musical até perceber que as músicas que mais me marcaram na infância e até hoje não estavam nas rádios ou nos stream, e sim nos jogos. E talvez muitas das melhores músicas que você já ouviu também estejam. Deixa aí nos comentários jogos que você acha que tem músicas incríveis, cara. Já tinha várias. Pô, você podia ter passado uma do Shadow, hein, cara? Poxa, só uma. Aqui na minha mente, só que se eu colocasse nesse vídeo ele ia ficar muito longo. Tem muita música boa na franquia Soulsborne, Resident Evil, Shadow of the Colossus, Fortnite também tem bastante música boa. Cara, tem muito jogo que tem Need for Speed, músicas muito marcantes. Mas deixa aí nos comentários jogos que vocês querem que eu traga pra falar sobre a música deles, porque eu amo trabalhar em cima de um vídeo que eu possa escutar essas músicas de fundo. Bom, você chegou no final de mais um vídeo, se gostou deixa... Parabéns aí, mano. Porra, legal pra caramba o conteúdo, parabéns. Tem mais um dele aqui, pessoal. Acabou não. Deixar o meu conteúdo aqui, o meu like.
Tem 2 semanas o vídeo aí, ó, como vocês podem ver. Pô, legal, mano. Apresenta bem. O terror que os jogos modernos esqueceram. Resident Evil 2. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Get out. Get out now! Resident Evil no 5 pra mim é só um game de ação, não tem terror não. O 4 tem, é de boa. 2. Eu nunca joguei o Resident Evil 2 clássico porque sempre que eu tento ele eu acho muito datado. Eu não sou da época do PlayStation 1 com câmeras fixas, tanque pra andar e personagens mais duros que o comum. Eu até tentei jogar a versão clássica no PlayStation 5, mas eu não consegui nem chegar na delegacia pra você ter ideia. Adaptação, né, cara? A gente não se adapta de uma hora pra outra, realmente os comandos eram bem duros mesmo. Hoje em dia é bem mais tranquilo os comandos dos jogos. Mas naquela época, porra, quem jogou Silent Hill 1 então lá, nossa senhora, boneco todo duro, nossa. Então, como um belo incompetente, eu desisti da versão original e fui direto pro Resident Evil 2 Remake. E olha, não tem nem comparação, é muito mais fácil chegar na delegacia aqui no Remake. No clássico é muito mais demorado. Só que tem um detalhe importante, eu comecei o jogo sem saber de absolutamente nada, nunca tinha visto uma gameplay completa, nem cutscenes, eu não vi nada desse game. Legal. E se você começar assim também, do mesmo jeito que eu, pode ter certeza que você vai se perder nessa delegacia. A delegacia. Primeiro que isso aqui nem deveria ser chamado de delegacia, isso tá mais pra um labirinto. Tem biblioteca, tem escritório, cela, garagem subterrânea, passagens secretas, túneis e até um esgoto interligado com a delegacia. Caramba. É enorme isso daqui. E sim, tem um motivo pra isso tudo existir nessa delegacia. A delegacia de Raccoon City, que nós passa aqui no Resident Evil 2, tem uma ligação profunda com a Umbrella. E ela foi construída com conexões escondidas justamente pra cobertar os experimentos biológicos que eles faziam na cidade. Ou seja, aquele monte de puzzle e passagens secretas não tá ali só pela gameplay, tem um contexto dentro da história, e sabendo disso, já deixa o jogo muito mais interessante. Legal. Diferentes estilos. Diferente do Resident Evil 4 ou do Resident Evil 8, onde você passa por vários locais diferentes, aqui você passa praticamente o jogo inteiro somente nessa delegacia. A entrada principal, que é o começo de tudo, depois os andares superiores, a biblioteca, a garagem subterrânea, os esgotos e no final o laboratório subterrâneo da Umbrella. E tudo isso é interligado, tanto que me lembrou muito um tipo de Metroidvania, tipo Hollow Knight, onde você precisa de itens específicos para liberar áreas novas. Enquanto explora, você desbloqueia atalhos e vai aprendendo o mapa aos poucos. Isso é muito satisfatório nesse jogo, porque aqui esse jogo tem um sistema de coloração no mapa, então se você não pegou todos os itens ou fez 100% daquele certo local, vai ficar em vermelho, e se você pegou tudo, vai ficar em azul. E isso deixa o jogo muito mais interessante, porque você vai querer deixar todos os quadradinhos do mapa azul. Eu não gostei tanto dos tiros, eu achei bem velho o barulho e a reação dos zumbis, mas era o primeiro remake da franquia e consertaram muito no quarto game. Aqui não é um game de ação, então não espere aquele tiroteio desenfreado do quarto, quinto ou do sexto jogo. Nesse aqui é mais pé no chão, mais survival horror e tem mais cara de Resident Evil. Porque pra mim, pro jogo ser chamado de Resident Evil, tem que ter terror, muitos puzzles, cenários enormes, cheio de segredos e muito sufoco. E como assim muitos sufocos? Com poucos recursos e se sentir perdido o tempo todo. Quase sem munição. E pode... Você prefere correr do que dar tiro. ter certeza que aqui no Resident Evil 2 você sente isso o jogo inteiro. E é essa que vamos pro próximo assunto. A exploração aqui é obrigatória. Logo no começo, Marvin, o policial ferido, dá uma missão pro Leon fazer. Encontre os 3 medalhões para abrir a passagem secreta.
E é isso, sem seta na tela, sem marcação estilo Assassin's Creed, sem dica, sem nada. Você se vira pra achar os itens e é aí que o jogo começa a ficar incrível. Porque aqui temos um sistema de chaves no jogo. As chaves de espadas, ouro, paus e copas. Só essa de copas que é exclusiva da campanha da Claire, não tem como conseguir ela jogando com o Leon. E esse sistema te obriga a explorar o mapa para encontrar essas 3 chaves. E o jogo só te fala o que você precisa fazer, mas nunca fala onde está. Rolo de filme, que dá pra achar um monte no mapa, beleza, agora descobre aonde revela isso. Manivela, que é um dos itens principais na história, agora tem que descobrir onde usar isso. E aos poucos você começa a decorar o mapa, você começa a lembrar onde viu uma porta trancada 2 horas atrás, ou um encaixe pra manivela, ou um lugar escrito uso pra revelar tal item. Hoje em dia isso é muito raro, cara, um jogo que não te entrega tudo de mão beijada e faz você explorar, conhecer, lembrar e pensar para avançar nas missões. Atmosfera. Aqui estamos dentro de uma delegacia fechada, numa madrugada, chovendo lá fora, luzes piscando, com uma escuridão e um silêncio que só dá pra ouvir os passos do Leon, ou a chuva, ou os monstros. Aqui o Leon tá no seu primeiro dia como policial, então ele não é nem um pouco experiente. Dentro dessa delegacia, ele tá perdido igual você. E isso aumenta muito mais a imersão. Os esgotos são sujos e abandonados, todas as salas ainda são cheias de arquivos deixadas pra trás, como a celebração da entrada do Leon na polícia, as cortinas voando, as luzes falhando, tudo aqui nesse jogo passa uma vibe estranha. E não é uma vibe ruim, é parecida com a do Resident Evil 4, só que aqui passa muito mais segurança pelo local ser fechado e ser uma delegacia. No 4 é no meio do nada, cheio de gente doida, infectada com a plaga. É uma vibe que ao mesmo tempo que é igual, é diferente. É diferente. É igual, mas diferente. Aqui é a biblioteca? Inimigos. Na questão dos zumbis, aqui ninguém dropa munição igual no Resident Evil 4. Aqui a munição é limitada e existe um número específico no mapa. Existem as pólvoras para fabricar as balas, mas também são limitadas. Então isso significa que se suas balas acabarem, que é muito comum aqui, sua arma vira uma carcaça sem utilidade nenhuma. Só vai servir para ocupar espaço no seu inventário mesmo. Porque os zumbis aqui não morrem fácil, cara. Você pode descarregar a pistola inteira na cara dele que o maluco vai se levantar de novo e de novo, só explodindo o capacete deles para ter uma garantia, senão eles vão se levantar toda hora e você vai gastar mais e mais munição. E isso é algo genial, porque te força a pensar, tipo, vale a pena matar esse cara ou é melhor eu correr? Porque imagina se todo zumbi dropar umas 10 balas pra você, igual no Resident Evil 4, que de 10 ganados que você mata, 5 deles dropam munição. Mano, você ia sair metendo bala em todo mundo, fi, não ia ficar um zumbi vivo naquele jogo. Então sim, essa dinâmica é boa e nesse jogo funciona muito bem. Eu gosto dessa pegada porque assim não vira uma bagunça, ele se mantém no que ele quer entregar, que é o medo, a exploração e os puzzles, sem perder a ação em alguns pontos, mesmo tendo pouquíssimo. E quando você já tá se sentindo confortável, aprendendo as coisas, o Mr. X entra em cena e muda completamente tudo. Acabou o planeta. Jesus Christ. Porque agora você não pode mais explorar tranquilo, resolver os puzzles no seu tempo, ou parar pra pensar onde tinha tal coisa ou onde encaixar tal item. Agora você escuta os passos dele ecoando pelo prédio inteiro, a tensão sobe, porque qualquer porta ou qualquer descuido ele pode aparecer e te dar uma lapada que sai sua vida inteira. E não vai achando que ele é só mais um inimigo dentro do jogo, porque não tem como matar ele agora. Aqui no começo ele serve mais como uma pressão psicológica, para fazer você acelerar nos puzzles e tirar o seu conforto que você estava tendo no início. Os cachorros continuam sendo insuportáveis como sempre. Isso não tem como, todo jogo, independente qual for o gênero, lutar com cachorro é algo chato. Temos também a aparição dos famosos Lickers, que pra mim são os inimigos mais difíceis pra matar nesse game. Se você não tiver uma 12 aqui pra descarregar nesse canalha, é mais fácil correr e assumir. No esgoto também tem uns bichão gigante, que é bem de boa. De primeira parece que vai ser
super difícil, só que você percebe que só é chatinho ter que acertar os pontos fracos, morrem até que rápido. Personagens. E aqui temos a primeira aparição da Ada na franquia, e ela é nos apresentada na garagem salvando Leon de um cachorro zumbi. E ela tá aqui como uma espiã tentando roubar o G-Vírus, a amostra que a Annette, essa mulher aqui, tem em mãos. Por isso que quando controlamos a Ada é uma perseguição até ela acabar com nós. Ela também usa o Leon no começo, mas depois começa a criar sentimentos por ele no final do jogo. Só que pra mim isso só foi mais uma da Ada pra sair por cima depois. Essa mulher é esperta pra cacete. Bravo. Outra personagem muito importante aqui, que é uma das principais junto com o Leon, é a Claire, que tá na cidade procurando seu irmão, o Chris. E sim, o mesmo Chris protagonista do Resident Evil 1 e Resident Evil 5. Só que ela descobre que ele sobreviveu aos acontecimentos do Resident Evil 1 e já saiu de Raccoon City para investigar uma sede da Umbrella na Europa. E eles só vão se reencontrar de verdade lá no Resident Evil Code Verônica. Nossa. Claire. Claire. Chris, Legal. I missed you so much. I know. But we have to get out of here. Magrinho Chris aí, né? Esse aqui é o criador do G-Vírus, o mesmo vírus que a Ada tá atrás. E lutamos com ele 4 vezes durante a campanha com o Leon. O cara é persistente pra caramba. A Annette Birkin, essa é a esposa de William e uma cientista que trabalha na Umbrella, que na maior parte do tempo tenta impedir você, mas ao mesmo tempo também tenta corrigir o erro que ela criou junto com o William. De longe, os personagens nesse jogo aqui são muito bem introduzidos. A história deles, claro, são bem secas, não contam muito sobre o personagem, mas o pouco que conta já é bem interessante. Eu zerei uma vez só esse game, mas pretendo zerar ele de novo, só que dessa vez em live com vocês. Porque esse estilo de jogo, onde você explora, aprende o mapa e desbloqueia atalhos, é muito bom e muito viciante. Como eu falei no último vídeo de Resident Evil aqui no canal, o meu favorito ainda é o 4, mas o 2 Remake virou meu segundo favorito sem dúvidas. Logo atrás eu coloco o 7, que também é o jogão. Pra mim, Resident Evil 2 é essencial na franquia. Minha filha jogou e zerou 6. É uma ótima introdução de como serão os personagens nos próximos jogos da franquia e é muito legal ver a evolução que tivemos. A evolução do Leon, que estamos vendo aí no Resident Evil 9, da Ada e até da Sherry, que vira uma das protagonistas lá no 6º jogo, que é considerado um lixo pelo pessoal. E pra quem não sabe, essa Sherry aí é filha do William e da Annette, os dois cientistas que criaram o G-Vírus. Eu tava querendo baixar e jogar o 6º jogo de novo e ver se ele é tão ruim como todo mundo fala, porque a última vez que eu zerei foi no Xbox e eu era criança, e pra criança praticamente qualquer jogo merda que tem explosão e tiro é legal. Se você quiser ver isso aqui no canal, deixa nos comentários que eu posso trazer a gameplay e a review pra vocês. Se você nunca jogou Resident Evil 2, jogue, você não vai se arrepender e também vai achar um dos melhores da franquia. Minha nota pra esse jogo é 7,5, eu sou o Danny, você chegou no final de mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Tá falando de God of War, mano? Interessante, daqui a pouco eu volto aqui pra pegar. Bora, porque tem mais um aqui. Manda aí, mano. 77 tem 2 semanas. Você piscou e esse cara aqui acaba de criar mais um imposto no nosso país. Exatamente isso. Agora os eletrônicos vão ter aí 25% a mais de imposto de importação sobre praticamente 1000 itens, que inclui smartphone, televisão, freezer, roteador, mouse, covardia, tudo. Você né? Tava querendo aí fazer um PC gamer, se lascou. Toma imposto pra dentro. Esse dia tem placa de vídeo, processador, memória RAM, placa-mãe. O imposto era isso aqui, ó, de 0 a 2%. Agora vai ser isso aqui, ó. Esse daqui é um, ó, que tem uma influência aí no mundo gamer e, ó, votei, fiz o L com gosto pra tirar aquele lixo humano. Ele está falando de quem? Desse cara aqui, que reduziu 10% a tarifa de importação de produtos como celulares e computadores? Será que ele está falando deste daqui? Bolsonaro reduz o imposto de games pela 4ª vez? Ai, mas o Bolsonaro falava palavrão, então toma imposto aí na sua cara. Quer jogar um GTA 6? Se ferrou, tá quase R$700. Caralho. Eu vou começar esse vídeo de um jeito diferente. Imagina a seguinte cena. Você acorda, pega o seu celular, esse mesmo que você isso aqui é interessante. tá usando para assistir É uma água termal aqui.
esse vídeo, abre o Instagram, TikTok ou YouTube e continua rolando como sempre, igual todos os dias, assistindo gameplay, clipes, memes, notícias, seguindo a sua vida normalmente. Aí você fecha o aplicativo e pensa, esse ano eu vou montar o meu PC e comprar os meus periféricos. Cara, eu demorei acho que uns 5 anos pra comprar um PC, que não é gamer, mas ele aguenta o tranco legal. Então, esse ano eu troco de celular e finalmente compro meu console. E você... Eu estou com meu celular desde 2019. Você nem imagina que enquanto estava rolando a tela, uma decisão já tinha sido tomada. Uma decisão que vai fazer tudo isso ficar mais caro ainda. Celeste. Já basta as taxas do AliExpress e de várias outras lojas de importação que vocês já sabem que são taxas que são repassadas para o público, então quem se ferra no final somos nós. Eu odeio falar de política, odeio mesmo, o meu canal é sobre videogames e a minha opinião sobre tal jogo, mas quando o assunto vira o preço do seu celular ou do seu PC, da sua placa de vídeo ou console, isso deixa de ser política e vira sobrevivência no nosso nicho aqui na internet, porque o governo anunciou o aumento do imposto de importação de mais de 1.200 produtos. Se você não sabe o que é imposto de importação, relaxa que eu te explico rapidinho. É uma taxa que o governo cobra quando um produto vem de fora do país, ou seja, tudo que não é fabricado aqui e precisa ser trazido de outro lugar vai pagar essa taxa para entrar no Brasil. E adivinha quais produtos estão nessa lista? Tecnologia, eletrônicos, componentes de informática, equipamentos, coisas que hoje em dia não são luxo, são necessidade. Ainda mais se você cria ou quer começar a criar conteúdo aqui, ou até mesmo trabalhar com qualquer coisa na internet, seja designer, edição de vídeo e várias outras coisas. Ah, Dani, mas isso não afeta tanto assim, porque é as empresas que vão pagar essa taxa e não nós. Aham, tá. Deixa eu te explicar uma coisinha. Quando o imposto de importação sobe, a empresa que traz o produto paga mais caro. E ela não absorve isso, ela repassa. Repassar significa o quê? Que o preço final aumenta e aí começa o efeito dominó. O distribuidor paga mais, a loja paga mais e você paga mais também. Foi igual eu falei na questão da Shein e do AliExpress. Eles foram taxados, mas eles passam essa taxa dos produtos para a massa que compra, que somos nós. E não é só essa taxa que vem junto, tem o ICMS, que é o imposto estadual, é um imposto que o estado cobra sempre que um produto é vendido ou um serviço é prestado. Tem também esses dois que estão aparecendo na tela, que são contribuições federais, são dois impostos que o governo cobra das empresas sobre o que elas faturam, ou seja, sobre o que elas vendem. Então, dependendo do que você vende na sua loja, esse valor muda. Toda vez que uma empresa vende um produto, tipo um celular, um PC, uma placa de vídeo, ela paga esses dois impostos sobre essa venda. E o que acontece depois, ela repassa isso no preço final, ou seja, você paga. Tem margem de lucro, tem frete e várias outras coisas que você sabe que tudo nesse bochio é burocrático e às vezes até sem sentido. Porque no Brasil o imposto não é só uma camada, minha gente, é um empilhamento de imposto sobre imposto. Agora imagina um PC gamer que hoje em dia custa em média aí 5 mil reais, um PC honesto, legal. Nada absurdo. Um PC que hoje em dia custa 5 mil. Eu paguei no meu 3 e cacetada. E bem barato ainda. Reais pode subir centenas ou até mais de R$1.000 dependendo das peças que você escolher. E quanto mais dependente de peças de fora, maior ele vai ficar. Então acho que deu pra perceber o tamanho do problema, né? A justificativa oficial dos caras é proteger a indústria nacional. Puta desculpa merda, cara. Esse proteger deles significa tentar ajudar as empresas brasileiras a competir com as de fora, aumentando as taxas que vem de fora, então você iria preferir comprar aqui dentro. Na teoria parece bonito, nossa, agora todo mundo vai comprar aqui no Brasil, vamos ter várias marcas, vamos bater de frente com as empresas enormes. Na prática, qual indústria nacional fabrica placa de vídeo? O Brasil não fabrica os principais componentes
componentes, como processadores e placas de vídeo. A maior parte dessas peças vem de fora e aqui a gente só monta. Então, o que vai acontecer é simples, a gente continua dependendo de produtos importados, porque eles têm os melhores periféricos, as melhores peças para computador e tecnologia, não tem como querer competir assim do nada. Então sim, vamos continuar dependendo de produtos importados, só que agora pagando mais caro por eles. E aqui é onde entra uma parte que muita gente, muito influenciador tenta ignorar. Em 2022, durante as eleições, a internet virou um palco político. O tanto de pateta que tava levando toda aquela situação séria como uma brincadeira, você não tem ideia, cara. Só quem viveu aquela época vai lembrar disso. Era meme, trend, aquela famosa palavrinha quando você falava qualquer coisa e todo mundo gritava faz o L, artistas, influenciadores, celebridades comemorando e tudo bem. Democracia é isso, cada um escolhe no que acredita, mas influência não. Quando alguém com milhões de seguidores resolve se posicionar, mesmo fazendo um ato simples, mesmo o seu conteúdo sendo absolutamente nada a ver com política ou é só uma foto no meu perfil pessoal, isso move milhares de pessoas. Isso influencia voto, influencia opinião, muda a cabeça das pessoas. O seu nome já diz 100% o que você é na internet. Um influenciador, a partir do momento que você ganha um público fiel nas suas redes, tudo que você posta, comenta, fala é criação de conteúdo e influência, independente do que seja. E hoje, quando a conta começa a chegar em forma de imposto mais alto em eletrônico, que é o público desses influenciadores, o que a gente vê? Silêncio. E não é sobre atacar ninguém específico, é sobre coerência, rapaziada. Se você tem alcance para influenciar uma escolha tão importante como essa, você também tem responsabilidade quando as consequências aparecem. Claro. Porque as pessoas que vão sentir o peso desses novos impostos e essas novas taxas, não é quem ganha aí 50 ou 100 mil por mês. É o cara que trabalha o mês inteiro para receber um salário bucha para sobreviver e ajuntar o que sobra para conquistar os seus sonhos, que é... Falou muito bem, sobreviver. No Brasil a gente sobrevive, não vive. Comprar um PC ou comprar um PlayStation e jogar o GTA 6 ou fazer qualquer outra coisa, começar a trabalhar como editor ou designer. É o criador pequeno que precisa de uma placa melhor para fazer uma live com mais qualidade ou um vídeo que faça ele aparecer para o público. E aí entra outro ponto que quase ninguém fala: tecnologia hoje em dia não é luxo, gente, é uma ferramenta. Você trabalha pelo celular, você estuda e cria conteúdo pelo computador. Eu tô vendo vídeo, reagindo aqui e tava criando a capa ao mesmo tempo. Praticamente tem uma segunda vida online. Quando a tecnologia ela fica mais cara, não é só o videogame que sofre, mano, é o acesso. E quando o acesso aqui no Brasil diminuir, a desigualdade vai aumentar. Porque enquanto aqui ninguém consegue comprar nenhuma placa de vídeo direito, lá nos Estados Unidos um PC gamer é uma fração do salário deles. Aqui no Brasil um PC gamer representa meses. E outra, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a forma de pagamento é semanal. Não é mensal. Eles não recebem por mês ou quinzenal. É semana. Trabalha de segunda a sexta, sexta ou sábado tem dinheiro na mão. Diferente. De trabalho, quase um ano. O dólar aumenta, automaticamente tudo aqui aumenta e temos que ouvir que nosso país não depende do outro. Pois é. Palhaçada. Então a cada aumento de imposto eles empurram esse sonho mais pra longe. E eu não tô aqui pra fazer campanha, gente. Não tô aqui pra defender político A ou B. Eu tô aqui porque o meu nicho foi afetado. Eu nunca pensei que eu ia ver isso na minha vida. Um jogo custasse os R$400. Videogame hoje em dia virou praticamente uma ostentação. Cada jogo lançamento de 350 a R$400. E obviamente você não vai se sustentar comprando um jogo por mês. Ninguém tem R$400 todo mês para dar num jogo. Então obviamente eu preciso falar isso aqui. Talvez você já tenha montado o seu PC ou o seu console. Se sim, Caraca, só de olhar isso aqui eu tô ficando tonto. Imagina jogar. Parabéns, você se livrou do peso. Mas pensa na galera que ainda não conseguiu, quem tava esperando uma promoção, a Black Friday. Pensa em quem tava economizando. Lembrando que Black Friday no Brasil é Black Fraud, né? Que eles dizem que a diminuiu o preço, que não sei o que lá, porra nenhuma, só tirou alguns impostos só.
para finalmente conquistar algo que já é hiper caro e vai ficar mais ainda. E se acumula até o dia em que você e todo mundo começa a olhar pro preço e pensar, cara, isso daqui não dá mais. Aí que a coisa vai ficar feia, porque hoje em dia usar programas, jogos ou qualquer tipo de conteúdo pago de forma One Piece não é ser cara de pau, é simplesmente não ser idiota. É impossível você jogar vários lançamentos, criar conteúdo de vários lançamentos, mudar para consoles mais novos, usar um melhor editor de vídeo, de foto de forma normal, porque o Estado praticamente não permite isso e, como eu falei, o acesso é limitado para influencers e famosos que na vida deles não vai mudar absolutamente nada. Hoje, que na maioria das vezes são patrocinados. Hoje em dia eles continuam fazendo seus trabalhos na internet, fizeram todas as suas palhaçadas, memes e influências lá em 2022 para agora não conseguir nem tocar no assunto. Até youtubers que nem moram mais aqui no Brasil. Mesmo sendo o assunto mais falado hoje em dia ou o assunto que afeta 100% do público deles. Cantores ou aquelas mulheres que fazem vídeo de moda, o seu público foi afetado com as taxas da Shein do AliExpress. Youtubers gamers de hardware ou software, 100% do seu público também foi afetado. E vocês não conseguem nem fazer um simples pronunciamento sobre esse assunto. Eu queria estar gravando um vídeo sobre minhas gameplay, eu zerei o Resident Evil 2 Remake recentemente, tô querendo falar já faz um tempo sobre o que eu achei do jogo, mas eu não consigo ignorar isso, cara. Sim, eu tô indignado com essa notícia ridícula que recebemos desnecessária do nada. E não, pra deixar claro de novo, eu não gosto de política, eu não gosto de falar sobre isso. Também eu não, trouxe pro canal porque eu gosto de videogame, gosto de tecnologia, amo ver as pessoas realizando os sonhos de montar um PC ou comprando um console novo. E eu não acho normal isso ficar ainda mais caro e cada vez mais distante. Você tem ideia que um jogo no final da vida do PlayStation 3 custava de 100 a 150 reais? Na pandemia chegou a 220 e hoje em dia, sem pandemia, o GTA 6 vai sair por mais de 400 reais. 700 reais, na verdade. Na época, lá atrás, eu lembro que eu tinha visto Skyrim, Elder Scrolls Skyrim. Eu tinha visto, o mais barato que eu vi até hoje de Skyrim, tá? Bem lá para trás, foi 50 reais. Era aquele edição estendida. Aí vinha tudo, né? Vinha todas as formas lá, o Dragonborn, mas não sei o que lá. Vinha tudo num pacote só. Maneiro pra caralho. Foi o mais caro que eu te encontrei na época lá, 50 conto. Hoje em dia, meu irmão, nem sei quanto é que deve estar. Porque querendo ou não, até hoje Skyrim sai coisa pra caramba, né? Tem mod, tem tudo. E se você já comprou seu equipamento, parabéns. Se ainda não comprou, fica atento, pesquisa, acompanha preços, porque o mercado reage muito rápido com essas mudanças. Isso é verdade, isso é verdade. Bora pra mais um aqui. Vou deixar aqui. Pô, só um like, que isso? 2 dias, 34 visualizações. Vamos dar uma olhadinha. Você precisa jogar esses 5 jogos de zumbi. Manda aí, mano. Se você curte apocalipse zumbi, sobreviver no caos e enfrentar hordas de infectados, esse vídeo é pra você. Vídeo é pra você. Hoje eu vou te mostrar 5 jogos de zumbis que eu realmente recomendo você jogar. Jogos que cada um entrega uma experiência totalmente diferente dentro de cada mundo. Tem jogo focado em ação desenfreada, tem jogo focado em sobrevivência real e tem até jogo onde os zumbis são o menor dos seus problemas. E claro, essa é a minha opinião. Então se você mudaria algo nessa lista ou colocaria outros jogos, já comenta aí embaixo, porque eu quero muito ver o que vocês colocariam. Agora fica comigo até o final, porque o primeiro lugar dessa lista muita gente nem conhece, mas pode ser o jogo de zumbi mais completo já lançado na história dos videogames. Para começar essa lista, eu deixo Left 4 Dead. Esse é um jogo de zumbi focado em muita, mas muita ação e muito tiroteio e explosão para todo lado. Hordas enormes e principalmente muito divertido para se jogar junto com um amigo. Claro, ele tem seus defeitos, é um jogo de 2008, então se você tá acostumado com jogos mais modernos, talvez você estranhe um pouco algumas coisas. Mas mesmo assim, ele continua sendo extremamente divertido, cara. Os cenários são bem legais, o ritmo do jogo é muito bom e ainda tem a oficina da Steam, que te permite instalar um monte de mods e deixar o jogo ainda mais legal. Left 4 Dead 4 já
virou praticamente um clássico de jogos de zumbi, tanto que hoje existem vários sucessores dele, como World War Z e Back 4 Blood, que seguem essa mesma ideia de gameplay mais caótica. A história acontece durante um apocalipse qualquer, causado por um vírus chamado Greenflu, que transformou grande parte da população em infectados extremamente agressivos. Os bichos aqui correm atrás de você. E o nosso objetivo basicamente é atravessar a cidade sobrevivendo a hordas até conseguir chegar em um local seguro e de um ponto até outro ponto. É simples e bem direto. Se você nunca jogou, cara, vale muito a pena você dar uma chance pra esse jogo. Eu tava com o pé atrás nele, mas depois que eu testei eu gostei pra caramba. Eu tô jogando ele com alguns mods, eu não joguei ele cru no seco, mas os meus mods é bem básicos. São mods tipos de trocar roupa de zumbi, colocar skin nos chefões e assim por diante. Nada que muda totalmente o jogo. Próximo. Eu pensei que fosse Dead Island que ele tava falando. You should have brought more tanks with you. Left 4 Dead 2. Na próxima posição dessa lista eu deixo Days Gone. Pra mim esse é facilmente um dos exclusivos da PlayStation mais injustiçados que já existiram. Eu ainda não zerei esse jogo, mas já tenho muitas horas nele, porque aqui, diferente de Left 4 Dead, nós temos um mundo aberto enorme pra explorar. E diferente também de Left 4 Dead, Days Gone tenta ser um pouquinho mais pé no chão, mas só um pouquinho mesmo. Porque aqui sim nós temos uma história mais elaborada, um mundo mais explorável e mecânicas bem diferentes. Ainda é um jogo com bastante ação, então não espere aquela sobrevivência extremamente limitada, com poucos recursos e suprimentos. Aqui você tem um arsenal muito forte, filho, então muitas vezes os zumbis acabam virando mais um obstáculo do que uma ameaça real dentro do jogo. Mas o jogo compensa isso com hordas gigantescas, que são facilmente uma das coisas mais legais que tem nesse jogo. Os zumbis sozinhos são bem bucha, mas as hordas são muito da hora e muito difícil. Olha o tamanho dessa horda, cara, olha o tanto de zumbi, velho. Isso é muito da hora. Além disso, existem muitos lugares abandonados pra você explorar, melhorias pra desbloquear e várias opções de upgrades. Dá pra upar até mesmo a sua moto. O motivo dele não tá mais acima nessa lista aqui é justamente pela forma como os zumbis funcionam nesse jogo, porque aqui eles têm muita importância no começo, mas conforme a história avança, os humanos acabam virando o maior problema. E isso é algo que acontece em vários cenários de apocalipse. The Walking Dead, por exemplo. Também muitos jogos que tentam fazer isso. Os sobreviventes são mais perigosos que os próprios infectados. Porque aqui no jogo nós controlamos o Deacon. E eu acho que é assim que se fala, tá aparecendo aí na tela, acho que é Deacon. Um motoqueiro tentando sobreviver em um mundo dominado pelos infectados chamados de Freakers. No começo do surto, a esposa dele, a Sarah, é levada em um helicóptero de evacuação e acreditamos que ela esteja morta, passando por um luto que dura anos. Só que tempo depois, nós descobrimos que talvez ela pode estar viva, e é aí que começa uma jornada tentando encontrá-la, enquanto enfrentamos hordas de infectados e grupo de sobreviventes. É uma história bem interessante, um jogo que vale muito a pena você conhecer. É um dos melhores jogos de zumbis que tem, cara. Maneiro, hein? As hordas, mano. This world comes for you, Days Gone. Em terceiro lugar, levando a medalha de bronze, eu coloco The Last of Us. Talvez o jogo de apocalipse zumbi mais famoso e mais querido que existe. Mas aqui também entra uma diferença muito notável que existe em vários jogos de zumbi. Que é o que? Existem jogos de zumbi e existem jogos com zumbi. E The Last of Us entra muito mais nessa segunda categoria, jogos com zumbi. Porque quem jogou sabe que o foco do jogo muitas vezes não são os infectados, mas sim as pessoas e a história, principalmente no segundo jogo, que parece que os zumbis são só um obstáculo chatinho no meio da história, sem nenhum tipo de ameaça real na maior parte do tempo. Por isso que aqui na lista eu tô considerando principalmente o The Last of Us 1, que ainda mantém um equilíbrio melhor entre a história, os humanos e os infectados, e diferente de Days Gone ou Left 4 Dead, que é totalmente ação, explosão, tiroteio, aqui o jogo é muito mais focado na sobrevivência. Você precisa economizar seus recursos
recursos, pensar antes de cada combate e muitas vezes evitar os confrontos diretos. Esse jogo te dá a opção disso. Se você achar que aquela luta não vale a pena, você pode simplesmente sair correndo. Porque aqui os zumbis são realmente perigosos, tendo alguns que te matam com apenas um hit. Mas o grande destaque mesmo aqui é a história. É um jogo muito mais lento, muito mais focado na narrativa e no desenvolvimento dos personagens. Então eu já vou avisando aqui que fique bem claro, tá bom, garotinho? Não é um jogo que agrada a todo mundo. Se você espera ação, tiroteio o tempo todo, talvez ele não seja pra você, cara. Eu gostei sim bastante do jogo, mas tem vários pontos que eu gosto e outros que não gosto. Mas se você gosta de uma história lenta e bem construída, é uma experiência muito marcante. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo inteiro só falando disso aqui no canal. Mas The Last of Us, tanto 1, tanto 2, são jogos incríveis que marcou uma geração inteira. E pra muitos é o melhor jogo de zumbi já lançado em todos os tempos. Legal. Nunca joguei também. E a dublagem do jogo é excelente, isso eu sei. The Last of Us Part 1. Em segundo lugar, eu coloco Resident Evil 2 e essa decisão foi muito difícil, porque eu pensei bastante se eu realmente colocaria ele acima de The Last of Us, mas no final decidi colocar porque aqui sim nós temos um jogo de zumbi e não com zumbis. Desde o começo até o final, os zumbis são o maior problema do jogo. A história acontece em Raccoon City, onde um vírus criado pela Umbrella acaba se espalhando e transformando praticamente toda a população da cidade em mortos-vivos. Nós acompanhamos dois personagens principais nessa história, o Leon, um policial novato chegando pro seu primeiro dia de trabalho, e Claire, que está na cidade procurando seu irmão Chris, e sim, o mesmo Chris do Resident Evil 1, 5 e 8. Os dois chegam em Raccoon City no meio do caos e a cidade já tá completamente dominada pelos zumbis e eles acabam se separando logo ali no começo do jogo mesmo. Porque durante o jogo nós exploramos vários lugares importantes da cidade, como a delegacia da polícia, os esgotos e até o laboratório secreto da Umbrella. E conforme a história avança, descobrimos que tudo isso começou por causa de experimentos ilegais da própria Umbrella. Além dos zumbis, também existem várias mutações bizarras aqui, monstros gigantes e criaturas que surgiram por causa desse vírus. Mas o foco principal ainda continua sendo o survival horror clássico, pouca munição, pouco recurso, muitos puzzles e um mapa cheio de segredos. Você precisa pensar bem em cada decisão que você vai fazer aqui. Vale a pena matar esse zumbi ou tentar desviar dele? Vale gastar munição agora ou guardar para depois? E é isso que faz Resident Evil 2 ser tão incrível. Para mim ele representa o puro suco do survival horror e até hoje eu considero ele o Resident Evil mais Resident Evil de todos. Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre ele. Se quiser assistir, o link tá na descrição ou no card aparecendo aí na tela. Bravo. Quem é o primeiro? Tô curioso. Resident Evil 2. Em primeiríssimo lugar, talvez muita gente não conheça ou já tenha ouvido falar e esquecido, Project Zomboid. Pra mim, esse é simplesmente o melhor jogo de zumbi que eu já joguei em toda a minha vida. Esse jogo é absurdo de detalhado e diferente de The Last of Us, que é mais focado na história, ou Days Gone e Left 4 Dead, que são muito mais focados em ação, aqui o foco é 100% a sobrevivência, praticamente um jogo survival. Você começa como uma pessoa completamente comum no meio do apocalipse na sua casa. Não tem uma história definida, não tem missão principal e nenhum objetivo marcado no seu mapa. Ou seja, os objetivos não é vencer, é literalmente sobreviver o máximo possível. Então depois de você criar seu personagem, você escolhe qual era a profissão dele antes desse apocalipse. Pode ser mecânico, policial, carpinteiro, médico, ladrão ou bombeiro, e cada escolha muda completamente sua gameplay. Eu falei alguns trabalhos aqui, mas existe vários. Por exemplo,
exemplo, se você for carpinteiro, consegue construir barricadas, móveis e até montar uma base. Se você for mecânico, você consegue consertar os carros na rua e até trocar peças, pegar a peça de um carro e enviar para outro. Se for médico, consegue tratar ferimentos mais graves, como uma perna quebrada ou um braço quebrado e assim por diante. E se for ladrão, tem mais facilidade para arrombar casas e carros que estejam trancados. E todas essas habilidades têm níveis que evoluem conforme você usa elas. Mas aqui vem uma coisa muito interessante, cara. Para evoluir mais rápido, você precisa literalmente estudar dentro do jogo. Existem livros de habilidade, livros de mecânica, livros de culinária, tipo Skyrim, lembrei de Skyrim agora. Livros de medicina e de carpintaria e assim por diante. Cada habilidade tem vários níveis de aprendizado, então você precisa explorar casas, escolas e bibliotecas para encontrar esses livros e evoluir mais rápido. E explorar nesse jogo é uma das coisas mais importantes aqui. Você precisa sair da sua base para procurar comida, bebida, roupas, armas e ferramentas. Dá para encontrar pela cidade mercados enormes, postos de gasolina, restaurantes, casas abandonadas, delegacias, hospitais e praticamente tudo que tem na vida real aqui. Outro detalhe muito legal é que o jogo também tem um sistema muito realista de sobrevivência. Se você usar roupa demais no calor, seu personagem vai passar mal. Se você andar sem roupa no inverno, ele vai ficar doente. Se você comer comida estragada, ele pode até morrer. E além disso, o jogo também tem estações no ano. Primavera, verão, outono, inverno. Cada estação muda completamente a experiência do jogo. O tempo que cada comida estraga e o humor do seu personagem. Outro detalhe muito incrível é que o mapa do jogo é gigantesco. Existem várias cidades diferentes para você explorar, avenidas e ruas enormes. E todas elas são cheias de casas, comércios e, claro, zumbis para todo lado. E nesse jogo, um único errinho pode custar a sua play inteira, cara. E eu não tô zoando quando eu falo que vai custar a sua play inteira mesmo, porque eu já fiz vários personagens e um errinho de chamar um zumbi atrai uma horda inteira pra cima de você, cara, e não tem o que fazer, você tem que simplesmente abandonar sua base e sair correndo pra outro lugar. Só que o zumbi não cansa, seu personagem cansa, e quando você fica cansado, já era. Porque quando você morre, seu personagem morre pra sempre, você não perde tudo que você construiu, dá pra recuperar se você voltar nos lugares com um personagem novo, mas é aquela, o principal morreu, com um segundo não tem mais tanta graça. Project Zomboid consegue passar a sensação mais realista de apocalipse zumbi que existe em um jogo. Pra mim, ele é simplesmente o melhor jogo de sobrevivência com zumbis que existe hoje em dia. E jogar isso com amigos é facilmente uma das melhores experiências que você pode ter em um jogo. No fim das contas, cada jogo dessa lista tenta te passar uma experiência diferente dentro de um apocalipse zumbi. Left 4 Dead e Days Gone são jogos que te colocam em um apocalipse cheio de ação. Você tá armado até os dentes, enfrentando hordas enormes, explosões, perseguições, mas lógico, de um jeito muito divertido. Já The Last of Us segue um caminho completamente diferente, ele tenta te colocar dentro daquele mundo de verdade, fazendo você sentir o peso da sobrevivência, economizar recursos, pensar em cada decisão e principalmente viver aquela história incrível que o jogo te passa. Resident Evil 2 vai pro lado mais survival horror clássico, pouca munição, muito medo, exploração, puzzles e aquela sensação constante de que qualquer erro pode ser fatal. E aí chegamos em Project Zomboid, que talvez seja o jogo que mais tenta simular como seria sobreviver de verdade em um apocalipse zumbi. Porque aqui você não é um herói, não é um agente da polícia, você é só mais uma pessoa tentando sobreviver num mundo totalmente destruído. E talvez seja exatamente isso que faz esse jogo ser tão realista e tão bom. Todos esses jogos são incríveis, eu realmente recomendo cada um deles para você tentar se ainda não jogou. Se você gostou da lista, já deixa o like porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E já deixei, mano. Já deixei aqui, ó. O meu like tá aqui. Comenta também qual jogo de zumbi não poderia faltar na sua lista. Eu sou o Deni e a gente se vê no próximo vídeo. Cara, muito legal, mano. Muito legal. E vamos chegando aqui no último vídeo dele. Olha só. Bora lá. 70 likes, 71 comigo agora, meu irmão. Tem 3 semanas, vamos lá. Bora lá. Vai. A tier list definitiva de God of War. Cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tier list. E eu quero trazer várias aqui no canal
dando minha opinião sincera sobre vários jogos que eu joguei. Claro que aqui é a minha opinião, beleza? Não espere uma tier list com opinião igual às outras pessoas, como todo mundo faz. Parece que os caras têm medo de dar sua opinião sobre algum game. Então tudo que eu falar aqui foi minha experiência, meus altos e baixos com cada título dessa franquia, e se eu acho realmente se o jogo é bom ou é ruim, se vale a pena ou não você jogar. Eu vou fazer essa lista na ordem de lançamento, então os dois de PS2, depois o God of War 3, os dois de PSP, a Chainsaw e os nórdicos. Coloquei 4 títulos aqui para nós escolher e nenhum aqui é ruim ou paia ou chato, porque realmente eu não acho nenhum jogo aqui chato de verdade, no nível de abandonar a gameplay ou achar inúmeras partes insuportáveis. Não acho que nenhum chegue a esse nível, e o Betrayal e o Sons of Sparta não estão aqui porque eu nunca joguei eles, então não posso dar uma opinião sincera sobre o jogo se eu nunca joguei e nem vi uma gameplay completa do jogo ainda. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre cada jogo e bora começar. Começando do início aqui, obviamente vamos falar do God of War 1, lançado em 2005 para PlayStation 2, foi o primeiro da franquia que eu joguei. Lembro até hoje que eu era moleque e joguei nessa parte aí, F. Tô doido pra jogar de novo, cara, agora for 1. E esse jogo mudou minha mente sobre tudo o que era videogame até o momento. Porque até o momento, os jogos que eu tinha jogado era Road Rash, Jailbreak e Pitfall, que eu jogava com a minha mãe no PS1. Foi um dos únicos jogos que eu joguei nesse console, porque eu não sou dessa época, eu sou da época do PS2. E no PS2 eu jogava muito Crash, Bomba Pet, aqueles jogos de animação, como Scooby-Doo, Era do Gelo, Kung Fu Panda, que saía normalmente junto com o filme assim por diante. Até minha mãe, sim, minha mãe me apresentar o God of War, que naquela época todo mundo em casa chamava de jogo do careca. É o careca doido. Acho que até, sei lá, meus 13 anos de idade eu chamava esse jogo de jogo do careca. E obviamente ele vai entrar em obra, cara. Esse jogo marcou minha geração. Eu nunca tinha jogado um game que tinha uma gameplay tão fluida como aquela. Aqueles bosses gigantes, os cenários que parece que realmente você tá fazendo uma puta de uma viagem no mapa, os upgrades, a história. Esse jogo revolucionou o mercado, cara, tanto que inúmeros jogos do PS2 são inspirados nele. Um bom exemplo é o jogo do motoqueiro fantasma. Isso é um God of War sem o nome do God of War, e é muito bom, não é ruim não, tá? Recomendo que você jogar. Mas obviamente tem muita coisa ruim nesse jogo. Não quero só apontar as coisas boas, porque são muitas, mas o que eu não gosto desse jogo é a falta de bosses. Aqui, se for contar só as batalhas de cenário, que realmente dá pra contar como boss, são 4: Hydra, Medusa, Minotauro e o Ares. Então é um jogo que você passa a maior parte do tempo matando uns inimigos aleatórios e explorando o mapa. Comparado com seu sucessor, pra mim ele fica muito abaixo, mas não ruim, porque eu amo esse jogo. E o sucessor dele, que saiu no final do PlayStation 2, praticamente o último ano de vida dele, God of War 2. E logo de cara esse daqui é o GOT da franquia. Lembrando que o God of War 2 ele é acho que quase 3 vezes superior ao primeiro, porque ele foi lançado com o gráfico máximo que o videogame aguentava. Meu jogo favorito que conseguiu o impossível no PS2. Toma. E só lembrando pra vocês, eu vou colocar um jogo em GOT só, que já é o God of War 2. E depois o resto eu vou colocar logo abaixo. Eu não quero colocar 2 títulos da franquia no topo. E por que eu coloco ele em primeiro lugar? Porque simplesmente aqui melhorou absolutamente tudo comparado com seu antecessor. E é nítido a evolução bruta de tudo. Agora temos o Colosso de Rhodes, Tifão, Teseu, Bárbaro, Monstros de Pedra, Cérbero, Euryale, Perseus, Ícaros, Kraken, 3 Irmãs do Destino e os Zeus, totalizando 12 bosses. E olha que eu nem contei esse Zé Bunda aqui. 12 bosses, 14 horas de jogo ou até mais, dependendo de como você joga. 4 armas pra você jogar, 4 magias boas, todas podendo upar no máximo, tanto as armas, tanto as magias. O melhor segmento da franquia, você começa em Rhodes e do nada tá no mapa de gelo, aí do nada tá nessa floresta e do nada tá em Atlas. Cada cenário
mais bem feito que o outro. E passa a mesma sensação do God of War 1, que você tá viajando a Grécia toda. Os gráficos foram melhorados, tudo teve uma atenção a mais. Os caras conseguiu pegar o que era bom no 1 e triplicar no segundo. Cara, até as Blades eu acho melhor aqui no segundo jogo. A única coisa que não supera o primeiro é as magias. As magias do primeiro são de fuder, irmão. O raio de Poseidon, o exército de Hades são perfeitos. Aqui os qual eu mais gosto é o raio e o porradão de Atlas, mas não chega nem perto das magias do primeiro jogo. Tirando o final, que pra mim é pau a pau com o primeiro. Tem um maneiro pra caralho também, que é quando ele tá com essa parada do Ares ali, completo. Porra, ele invoca um bagulho de fogo, mano. Caraca, é muito bonito, mano. Mas o 2 dá um puta terreno pro terceiro jogo, que é agora ele que vamos falar agora, God of War 3. E aqui começa a brincadeira. Olha o gráfico. Não. Porque todo mundo acha esse God of War ou 2018... Não, ele já começa com os caralhos já. O melhor da franquia e o melhor da sua trilogia. E eu acho ele o pior da sua franquia, cara. Quando você joga o God of War 1 ou o 2, parece que eles são muito maiores. Parece que o jogo tem muito mais duração. As magias eu acho melhores. Os cenários onde passamos são mais... O 3 ele tem muito disso aí, ó. Muito CGI. Muita cena. Interessantes, a história já não dá pra falar tanto, porque o God of War 2 já faz tudo pro God of War 3 seguir sem precisar explicar nada. Medo. Então, história aqui não é o problema. O meu problema no God of War 3 são as magias, seu segmento e os inimigos. Em questão de magia, cara, aqui só presta a das Blades, que é a principal, que faz chover aquela chuva de flecha. O resto é uma bosta. A arma lá do raio, a arma do Hades, o punho do Hércules são ridículas se você comparar com a do primeiro e do segundo. Nenhuma magia se safa no God of War 3. Na questão do segmento, é porque eu não gosto desse labirinto. Eu acho podre. Prefiro 1000 vezes o Templo de Pandora e os desafios das Irmãs do Destino do que isso aqui. Concordo. Isso aqui eu acho chato, cara. Não tem nem comparação com os dois antigos. Se for falar do jogo sem comparar com o God of War 1 e o God of War 2, o jogo é muito bom, cara. E vale muito a pena, obviamente. Mas se for comparar com um e com 2, que é uma comparação porque estamos fazendo uma tier list, o segmento dos dois jogos clássicos são 1000 vezes melhores que o segmento do God of War 3. Tanto que eu não consigo lembrar de partes icônicas desse labirinto, como os desafios do Poseidon, eu só lembro do solta a rapariga, Zeus! Sacanagem. Desafios de Hades, se equilibrar nessas madeiras, desviar das bolas de fogo, essas portas se fechando, a luz tendo que bater na outra porta pra ativar o elevador, ou a Fênix no God of War 2, os tradutores, os elevador com as caveiras, o vaso. Olha quantas partes marcantes tem nos dois primeiros da franquia e eu não consigo... Ele enfrentando o Hércules aí, do caralho. Achar quase nenhuma no terceiro. Outra coisa que eu acho podre é os inimigos aqui no terceiro jogo. Aqui parece que nerfaram todo mundo. A quantidade absurda de monstros que tinha no God of War 2 foi totalmente descartada para colocar uns inimigos bem bucha aqui. Toda luta que você entrar pode ter certeza que vai ter esse touro no meio. Eu não entendo porque os caras fez isso. Dava para colocar tudo do 1 e do 2 no 3 para ele ter inúmeras variedades de inimigo, mas aqui é só o básico. Essas são as coisas ruins na minha opinião. Agora, as coisas boas. Ele tem a melhor gameplay da franquia inteira. Eu acho melhor até que do God of War Ragnarok, que meu Deus, aquele jogo tem uma das melhores gameplay que eu já vi em todos os jogos. E aqui tudo funciona perfeitamente bem. Os caras pegou a gameplay e as animações do Kratos lá do 1 e do 2 e melhorou tudo aqui. Outra coisa incrível é as armas. Aqui todas as armas são boas para todo tipo de pessoa. A do Hades, a do raio, os punhos, as blades, o rage que você usa, Blade of Olympus. Todas as armas são super bem feitas e funcionam muito bem. E eu acho que nesse God of War 3 eles quiseram mudar, tirar a possibilidade de você usar magia para você usar a arma dos deuses. Ficou legal? Ficou legal, mas pena que eles quiseram implementar magia nessas armas e as magias são horríveis. Agora falando dos bosses, o God of War que o Olimpo cai, no mínimo os bosses têm que ser os melhores, e são. Aqui toda boss fight é divertida, até mesmo ficar perseguindo o Hermes é legal, todos os chefes são incríveis, o final do jogo é bom, o começo do jogo é ótimo. Só o final ali de você socar
invocando o Zeus, não. O submundo do Hades é ótimo, só quando chega aqui no labirinto que pra mim a qualidade cai bastante, cai drasticamente. E também quando arrancamos a cabeça do Helios e o jogo fica todo escuro. Pô, cara, mó chato isso, mano. Tudo escuro, deveria matar o Helios perto do final do jogo, pra mostrar mais um mundo grego sendo destruído de dia. Mas beleza, God of War pra mim, eu jogo ele no bom. Ele não é um jogo ruim, ele não é uma obra na minha opinião, porque não supera nem o God of War 1, nem o God of War 2, não, e pra mim não chega nem perto. Ele é um jogo muito legal, muito divertido, é da hora ver o Kratos acabando com tudo, ter uma finalização boa legal, nessa trilogia. E igual eu falei, ele tem a melhor gameplay e as melhores mecânicas de toda a franquia God of War, porque eu prefiro muito mais esse combate hack and slash do que o combate que tem aí no 2018 e no Ragnarok. É mais porradaria franca. Essa cena aqui é muito engraçada, ele tentando cair ir pra água pra se curar, mas o Kratos, nossa. O dos antigos, dando pra fazer combo, combinar os armamentos que você ganha, combinar umas magiazinhas, flecha. Então pra mim, eu jogo God of War 3 no bom. God of War, Chains of Olympus. Ok. É um game ok. Agora vamos pro God of War Chains of Olympus. Esse foi o primeiro jogo da franquia do PSP e ele foi feito às pressas. Ele não é um jogo ruim, é bem datado, não é liso como os outros, mas é um jogo bem divertido. Eu adoro o começo desse jogo, gosto do final dele e é aqui que o Atlas começa a segurar o mundo grego nas costas. Aquele boss que vencemos batendo a caixa de tesouro na cara dele é muito legal também. A manopla dos Zeus é da hora, a magia do bichão de fogo batendo no chão é legal também. Esse jogo é muito divertido, mas como ele foi o primeiro do PSP, ele peca em várias coisas, mas nada que interfere na sua gameplay, você ainda consegue se divertir muito. Eu não sei porque ele tem tanta diferença assim pro Ghost of Sparta, que vai ser o próximo que vamos falar, mas o Chains of Olympus é muito inferior na questão de qualidade em tudo, sabe? Seja na gameplay, seja na animação, nos cenários, e assim por diante, sabe? Ele não tem essa qualidade enorme que tem o Ghost of Sparta, que nós vamos falar no próximo jogo. E também, ele era o primeiro God of War para PSP e ele não leva o aparelho ao máximo, então não entrega tudo o que poderia entregar. Então eu coloco ele aqui no dá pra jogar. Ele é divertido, mas não é uma obra ou uma coisa perfeita. Dá pra jogar, você se diverte, você vai zerar, vai gostar, vai achar legal, mas eu deixo no dá pra jogar. Game ok, game ok. Sparta. Tem uma história bem legal esse. Outro God of War de PSP, que falam que é o melhor de PSP, né? É o God of War Ghost of Sparta. E já fala aqui, não, eu prefiro o Chains of Olympus. Eu sei que a gameplay aqui é melhorada, o poder de colocar fogo nas blades é iradíssimo. E aqui, sim, o jogo leva o aparelho ao máximo. Então o game é lindo e roda muito bem. O que eu não gosto aqui é o segmento do jogo. Então eu tô falando das fases, os monstros, os bosses. Cara, tudo aqui eu acho super entediante. Eu zerei a primeira vez e gostei demais. Quando fui zerar a segunda, terceira, percebi como o jogo só tem cenário bucha. Na minha opinião, o jogo é bom, até a destruição de Atlântida. Depois disso, eu não tanco mais. Só vai ficar bom de novo lá no final, naquele cenário onde achamos o Deimos e lutamos contra o Thanatos, junto com o nosso irmão. Então pra mim, esse jogo aqui entra no dá pra jogar, mas fica logo atrás do Chains of Olympus. E sim, é o qual eu menos gosto da franquia. Não espere ver os outros títulos abaixo do Ghost of Sparta. Esse maneiro, caramba. Esse aqui eu colocaria ao lado do 3. Não sei se ele vai colocar, mas eu colocaria do lado do 3. Agora indo pro jogo mais injustiçado da saga, God of War Ascension. Esse pra mim é um dos maiores jogos que sofreu do efeito eu não tenho opinião própria. O que é isso? É quando um youtuber ou um streamer, alguém famoso, fala que o jogo é uma bosta e todo mundo começa a achar o jogo uma bosta. E faz a cabeça das outras pessoas achar que o jogo é uma bosta. E o jogo não é uma merda. Ele é ruinzinho? Sim, mas tá longe de ser péssimo ou pior da franquia. Bora começar
começar legal. com os gráficos, que, meu irmão, os gráficos desse jogo é insano. E aqui é um Kratos mais perdido, não é o Kratos louco por vingança igual no God of War 3. É tipo ver o Kratos do God of War 1, só que com os gráficos melhorados. As pessoas falam que esse jogo é ruim porque sua gameplay, que sim, colocar essa barra aqui foi um desastre, quase matou o jogo, mas depois que você acostuma, cara, nem faz tanta diferença isso daqui. Saturação, porque ele foi o último da sua saga clássica e todo mundo tava cansado do mesmo hack and slash de sempre, mesmos combos, mesmo Kratos, mesmo tudo. Era um God of War igual, com um segmento e cenários diferentes dos outros, e não inova absolutamente nada. Tentaram até meter um modo online nele, só pra falar que não inova em nada. Aqui, o combate dele é muito diferente dos outros títulos, tá bom? Eles tentaram implementar mecânicas novas pra inovar na jogabilidade do jogo, mas ninguém gostou. E aqui jogamos só com as Blades, não temos armas diferentes e tem como pegar armas do chão dos inimigos, mas são bem merda, e também as magias são podres. Meu Deus, é uma pior que a outra. E uma coisa que você já deve ter percebido nesse vídeo, eu falo muito do segmento do jogo. Isso é a progressão que precisamos fazer até o final, até finalizar o game. Junto com a gameplay, pra mim é o mais importante, cara. Se a progressão desse jogo fosse boa, com cenários absurdos, uma exploração da hora, muito mais bosses, eu colocaria ele numa posição muito mais alta aqui nessa lista. Agora, falar de partes boas desse jogo tem bastante também, cara. Todas as boss fights são legais, os inimigos aqui não são tão repetitivos, temos um Kratos muito mais God of War 1, então ele não tá tão puto com tudo, os gráficos são lindos, exploramos um lado da Grécia muito diferente de todos os outros títulos, não são tão memoráveis, mas são bem legais. Os itens para avançarmos o jogo são bem divertidos também, então sim, God of War Ascension não é um jogo ruim, cara. Não chega aí a ficar pau a pau com o terceiro jogo, mas fica perto. Ele só foi lançado na hora errada, errou em muitos aspectos que deveriam ser melhores e foi visto como só mais um do mesmo. Outra curiosidade, nesse ano que o Ascension lançou, 2013, muitas empresas estavam fazendo títulos das suas franquias, mostrando o passado, a origem dos seus personagens. Outro motivo pro jogo não escalar tão bem. Só que pra mim ele fica no bom atrás do God of War 3. Ah, legal. Pensamos igual então. Esse aqui eu não joguei. Mas se eu tivesse jogado, eu acho que eu colocaria do lado 1. Sentir tudo. Porque é bem interessante. Flecha de Vígilo. Ficou vulnerável? Chegamos na mudança, a mudança de tudo nessa franquia. O dia que separou os clássicos pros novos e fez uma divisão de público. Uns preferem os clássicos, outros preferem os novos. E o que eu posso falar desse jogo? Eu tava com muito, mas muito medo desse jogo aqui ser uma merda. Desde criança eu fui muito fã de God of War e quando vi o anúncio dele, com um filho, um mundo novo, muito mais... O Atreus é um saco, mano. Mais bonitinho, digamos assim, né? Muito mais colorido, pá. Eu pensava que iam acabar com o meu Cleitão, então respirei fundo, fiquei calmo, comprei na pré-venda a melhor edição do jogo e joguei no primeiro minuto que lançou. E cara, God of War 2018 é uma obra. A história que os caras conseguiu fazer aqui é muito boa, te prende, a gameplay é boa, é diferente, um Kratos controlado. Você sabe que ele pode explodir a qualquer hora e quando ele explode é muito louco. O Mimir é memorável, as partes, os cenários, o Atreus criança é legal pra caramba. Ele é uma puta... Porra, ele é um pé no saco, mano. Evolução do personagem. No começo o Atreus é muito bucha, no final o cara vira praticamente o Arqueiro Verde, começa a entender mais o mundo, das pessoas, do Kratos, dele mesmo. É uma evolução de personagem muito legal de ver até o final do jogo. E o que falar do Cleitão, cara, é uma das melhores e maiores evoluções que você vai ver num personagem de videogame, simplesmente isso. Você sabe que aquele é o mesmo Kratos do God of War 3, você sente isso, mas o jogo força o personagem a se controlar e explodir nos momentos ápices de luta, mostrando o deus da guerra que conhecemos. Ó, na maioria da gameplay você vê um pai tentando ensinar o seu filho a sobreviver no mundo e não virar um monstro como ele. Só que o jeito que o Kratos ensina que é o da hora, o jeito que ele briga com Atreus e coloca o moleque no lugar, é do caralho, irmão. Esse jogo é 90% perfeito. E os outros 10% é os inimigos horríveis que tem nesse jogo. Bando de inimigo chato pra encher linguiça, é sempre a mesma merda com cor diferente. Não tem como, os inimigos padrão são muito bucha, são muito ruins. Aqui os cara pecou demais. Mas não... Eu acho o Atreus um pé no saco.
Não muda muito na sua gameplay não afeta quase nada no jogo, pra mim ele fica em obra até na frente do God of War 1. Agora tem essa coisa aqui, né, os caras fez Ragnarok eu não cheguei a jogar. Fiz uma obra-prima no 2018 pra no Ragnarok os caras fazer essa bucha aí. Vamos lá, vamos com calma que quero dar meus pontos aqui. Pontos bons primeiro. Mapa, o mapa aqui é enorme, cheio de coisa pra fazer, ainda mais que o seu antecessor. Tem mais histórias com o Mimir, que ele conta quando nós estamos naquele trenozinho com Atreus. A gameplay de longe é uma das melhores da franquia, tá? Só não supera do God of War 3, porque eu amo aquela gameplay. Mas depois dele, vem a gameplay desse jogo. A lança, depois as blades, aí você joga o machado e solta uma magia. Meu amigo, isso é do cacete de bom, tá? Outra coisa é os gráficos. Os caras conseguiram deixar esse jogo mais bonito que o de 2018. Não sei como, mas é muito melhor. E mas também, né, caralho? Evolução de gráfico, né? Para por aí. Porque o Kratos aqui, moleque, é muito pau mole, irmão. Puta Kratos bucho os caras conseguiu fazer nesse jogo. Ok, evolução de personagem, mas não tem como aceitar, o cara passa pano pra tudo. O Atreus é um lixo nesse jogo. Porra, que personagem. Desde o primeiro, cara. Personagem chato, insuportável. Desde o primeiro. Que adolescente imbecil, velho. Desde o primeiro. O Kratos não briga com o moleque igual não. Ele brigava no 2018, que você sentiu medo, mano. Você ficava até estranho. Boy. Do cara fazer alguma coisa com o moleque. Aqui não, o otário foge do Kratos, faz um monte de merda e somos obrigados a jogar com ele, meu Deus. Todas as fases com Atreus aqui é uma merda, é desanimante, dá vontade de desligar o play, cara. Pra mim é o pior personagem desse jogo. Agora voltando pro Kratos, por que eu acho ele bucha? Simplesmente porque ele perdoa até quem não merece perdão, cara. No 2018 o maluco era controlado, igual eu falei, você sentia que o Kratos tá se controlando a todo momento. Aqui não, aqui parece que ele é outra pessoa, que beleza, o personagem tem uma evolução e já é nítida, mas o rage, a raiva, é parte do personagem, cara, e os malucos tirou isso dele nesse jogo. Outra coisa que eu achei muito chato, algumas cenas de, cê é louco, agora vai acontecer alguma coisa, não acontece nada. Outra coisa que eu achei chato nesse jogo foi a encheção de linguiça, dava para fazer mais um jogo e os caras enfiou tudo em um só. Isso é ruim? Não, óbvio que não, né, cara? Você não quer comprar dois jogos. Só que aqui dá muita impressão que às vezes o jogo tá rushando e às vezes o jogo tá desacelerando, como aquela parte do Bosque de Ferro, que é uma puta enredo chato do cacete, dá vontade de pular tudo, velho. Então às vezes o jogo é muito lento e às vezes o jogo é muito rápido. Não é um jogo ruim. É porque é a parte boa, cara. Quando é bom, passa rápido. Muito longe disso, eu zerei 2 vezes ele, mas não supero 2018. Não chega nem na pontinha do pé de 2018. E nem no God of War 3. Ele é um jogo bom, mas fica aí no meio. Minha gente, eu coloquei errado o God of War Ragnarok. Eu tô editando aqui agora, fui perceber agorinha que eu coloquei errado. Eu coloquei ele no meio de obra. Ele fica ali atrás do God of War 3 e na frente do God of War Ascension em bom, beleza? Eu coloquei errado. Tá. Deixa o like aí. Essa foi a minha lista, a minha opinião. Se você pensar algo diferente de mim, deixa nos comentários que eu vou amar ler sua opinião também. E mandem suas ideias de vídeos e até a próxima. Cara, esse aqui é o canal, galera. É o canal do Danny com Y. Porra, muito legal o canal, meu irmão. Me inscrever aí. Parabéns aí pelo trabalho, hein. Muito legal, mano. Muito legal, muito legal. Fala legal. Fala de uma forma que todo mundo entende. Dá pra ver sinceridade. Legal, cara. Gostei, meu irmão. Gostei. Gostou do que o cara falou? Dá uma olhadinha aí no canal dele, Danny com Y. Garanto que você vai dar uma olhadinha, algum vídeo lá vai te conquistar, pode ter certeza. Se isso acontecer, se inscreve lá no canal do cara, bora dar aquela moral, vamos fazer ele ganhar cada vez mais inscritos aí, porque o cara merece e a edição tá bem legal também, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu concordo com a tier list dele de God of War, sim, tá? Concordo bastante e não tem como, cara. God of War 2... pra mim é o melhor que tem, cara. É o melhor aí, junto, na minha opinião, junto com Silent Hill 2, tá? Isso aqui também é sensacional. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo aqui até agora. Obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu comentário. Fala aí, a tier list aqui do God of War, você curtiu? Qual seria a sua ordem de God of War aqui? A minha é exatamente a dele, cara. Não mudo nada, de verdade. E aí? Diz aí qual é que você colocaria
como seria a sua tier list de God of War. Se você jogou todos os que saíram até hoje, tá show de bola, não tem problema. Mas se não jogou, só falar, ó, não joguei esse aqui, mas a minha tier list é essa. Beleza? Pode ser? Valeu, gente. Muito obrigado por vocês terem aparecido aqui comigo, terem ficado comigo aqui até agora. E aí o Danny com Y mandou ver, mano. Parabéns aí pelo canal, cara. Dá uma olhadinha lá, galera. Se inscreve no canal se gostar do conteúdo do cara. Abraço, gente. Valeu.